Meu nome é Francilino Júnior, sou orientado pelo professor Ronald Taveira da Cruz. O nosso trabalho de iniciação científica ele se dá pelas áreas da psicologia, das ciências humanas e da filosofia. E o trabalho inicial, que é em decorrência dos encontros e seminários do grupo de estudo, e tem como tema as psicopatologias em Merleau-Ponty, do sintoma ao fenômeno. É um estudo crítico e investigativo, que pelas bases literárias, para refutar o entendimento dos fenômenos psicopatológicos e os caminhos sintomáticos que levam à identificação da patologia em prol de uma normalidade sem reconhecer os processos fomentadores do adoecimento. A dinâmica do estudo que visou criar um tensionamento crítico sobre o que é a própria ou que possa vir ser a verdade, a qual a própria percepção não se culmina como método para a construção do conhecimento intelecto das epistemologia patológica e normalizante ao longo da história. E aí a gente tem essa introdução do nosso trabalho visando reconhecer alguns autores, como o Foucault, a Neuza Santos, Deleuze-Guattari, Jorge Canguilhem, onde a gente visa trazer alguns pontos importantes para a gente entender a patologia e a normalidade criada dentro do nosso sistema, onde a gente também traz essa tríade do Foucault, de poder, direito e verdade, onde a gente observa que essas tecnologias de controle são usadas em diferentes níveis e aprimoramentos como uma mesma finalidade, que é principalmente essa forma de agenciar e regular o corpo de acordo com os objetivos e o que é melhor para a sociedade. Canguilhem, que relaciona o patológico como parte intrínseca do próprio homem e da própria natureza, como fazer da própria patologia um caminho do conhecimento sobre o estado natural. A filosofia da diferença de Deleuze-Guattari, onde a gente observa que na diferença a gente também pode encontrar caminhos, e corpos que são diferentes daqueles que são colocados como normais, e também aqueles que são colocados como patológicos, têm suas potencialidades. Então, os objetivos do trabalho têm como objetivo geral compreender o método fenomenológico de Merleau-Ponty como ferramenta das psicopatologias, normal e patológico. E os específicos, que é entender as psicopatologias, analisar as psicopatologias por um viés merleau-pontiano e também entender como a linguagem é uma forma de expressão do ser. E aí, nos resultados de discussões, a gente chegamos a um determinado ponto onde a gente encontramos dois resultados, que é o processo do adoecimento. As práticas médicas e psicológicas, elas principalmente estão pautadas ainda nessas patologias, nessa binaridade entre normal e patológico. E aí, a partir disso, a gente começou a discutir, e interpretar algumas questões que são importantes para o estudo, como o corpo no processo do adoecimento. Nós começamos a observar, através da nossa pesquisa, que o corpo não é mais um corpo no processo do adoecimento. E outro dado importante que são os corpos e produções de potência, onde a gente observa que corpos patológicos ou estados de patologias, anormalidades que fogem da regra normatizante, não são vistos como potências para a produção de vida e de novas formas de afetos, produção, e ele vai se desqualificar e reduzir a sua patologia. A regra normatizante, que o estado normal e patológico, ele não interfere na potencialidade dos corpos de produção de vida e de outras perspectivas, o que interfere diretamente na crítica da regra normatizante, E aí vem, por si só, a patologização, que a gente observa que existe uma relação de poder, verdade, de direito, onde se faz valer a partir da lógica imposta, entre a vida e a morte, principalmente, e que ela vai estar relacionada ao normal patológico. E aí, na conclusão, a gente encontrou uma pergunta, para possíveis futuras pesquisas, que é o que é diferente da psicopatologia do corpo, E o que a gente observa é que os dispositivos que criam e recriam máquinas de guerra, como promoção alimentar do seu sistema, por dispor de uma binaridade, como a gente vem debatendo, onde a existência do deixar viver e deixar morrer é a promoção da sua atuação sobre o outro, refuta a importância da luta entre o normal e o patológico, que postam ao movimento de seus desejos e que fogem à lógica normatizante. O controle do biopoder, ele vai interferir, e vai criar dispositivos reguladores de poder, direito e de verdade. A natureza da patologia, que também é análoga à normalidade, mesmo que em condições diferentes, são partes de um todo, muitas vezes ignorados pelas ciências e práticas médicas e da própria clínica psicológica.
A gente conclui aqui. Eu queria agradecer muito à própria Universidade Federal do Alto Parnaíba, né, o FDPA, o grupo de estudo NEM e principalmente o professor Ronald Taveira da Cruz, né, e aqui se encontram também as referências do nosso trabalho de pesquisa durante